Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aí começando para o canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Sejam todos bem-vindos. Você que se sintoniza aí semanalmente ou frequentemente, muito obrigado pela sua disposição em nos ajudar, assistindo aí na colaboração aí, tá? Pela audiência. Logicamente, todos aqueles que assistem a ideia e a proposta de ser edificado, tá? Se você está sendo, já está de bom tamanho já, tá? Domingo, hoje, domingo, dia 5, 10ª lição, tá? Vamos lá, 10ª lição vai falar sobre Deus é paciente, ó. Que benção, ó. Deus é paciente. Na lição da semana passada, você assistiu aí, né? Deus é perdoador. Deus é perdoador foi lição 9. Lição 10 é hoje, tá? Dia 5 de setembro. Vamos orar para a gente começar? Obrigado, Deus, por esse dia, por esse domingo. Obrigado pela tua palavra, que edifica, orienta, dá direção. Muito obrigado por isso. Obrigado pela tua presença dia por dia na minha vida, na vida dos meus irmãos. Todos aqueles que te buscam, não te buscam em vão. Louvado seja o teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é paciente, tá? 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 e 9. Então, 2 Pedro está aqui, quase no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, dia do Senhor, versículo 8, vai dizer sobre: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 8. Vamos ver o versículo 9, virando a página aqui, na minha Bíblia. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, o texto áureo da lição 10, Deus é paciente. Para começar, introdução aí. Deus é paciente e longânimo. Sua paciência é uma forma de mostrar a sua bondade e o seu amor por toda a criação. Ele não ignorou e nem ignora os nossos pecados, porque Ele é santo e justo. Contudo, sua paciência se revela em sua extraordinária obra salvífica, tá? Suas constantes exortações por meio dos profetas e apóstolos, e o envio do seu único filho e o aparente atraso de uma vinda revelam sua longanimidade. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, sendo Deus eterno. Aquilo que é muito longo para nós é ínfimo para Deus e oportunidade de salvação, tá? Essa é a introdução. Para começar, Deus é paciente. Deus revela a sua paciência por meio de sua extraordinária obra salvífica. Segundo a primeira carta aos Coríntios 15, 21 e 22, a morte veio a todos os homens pelo pecado de Adão. Tal como estudamos na lição anterior, todo gênero humano pecou nele e morreu nele. Contudo, o Evangelho não termina nessa afirmação, mas naquele que diz: do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Esta foi a mensagem que Paulo recebeu e entregou. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi,
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. 1 Coríntios 15, versículo 13 até o 5. Na parábola dos lavadores maus, Jesus conta a história de um homem que plantou uma vinha, cercou-a com um sebe, construiu nela um lagar, arrendou-a a uns lavradores e ausentou do país. Na época da colheita, enviou servos, outros servos, e todos foram espancados e assassinados pelos lavradores maus. Depois enviou seu próprio filho, achando que a este o respeitariam, mas os lavradores o mataram. Este homem representa o próprio amor paciente e perseverante de Deus. Deus enviou seu Filho amado para fazer apropriação pelos pecados de todo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Se em Adão todos morremos, em Cristo todos nós, os que confessam Jesus como Senhor, serão vivificados. Cristo, as premissas, e depois os que são de Cristo em sua vinda. Cristo é o homem por meio do qual Deus cumpriu o seu propósito para toda a humanidade. Todos os principados, potestades e até o último inimigo a ser destruído, a morte, serão sujeitados debaixo dos pés de Cristo. Depois, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 até o 28. Deus revela sua paciência em suas constantes exortações. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo instrui uma comunidade que estava sofrendo de privações e tribulações. 1 Tessalonicenses 3, versículos 6 e 7. Estas duas palavras gregas são usadas juntos para evidenciar a aflição que eles estavam suportando pela fé. Aliás, a ação de graças no início da carta nos mostra uma comunidade amadurecida na operosidade da fé, na abnegação do seu amor e no firme da sua esperança. Contudo, a estadia do apóstolo Paulo em Tessalônica foi bruscamente interrompida pela intensa perseguição dos judeus. Atos capítulo 17, versículo 1 até o 9. Paulo enviou seu discípulo Timóteo para cuidar dos cristãos dessa importante cidade de Macedônia. No regresso do seu discípulo, Paulo foi informado sobre as questões que ele deveria aprofundar: imoralidade sexual, amor mútuo e o retorno de Cristo. Paulo escreve aos Tessalônicas a fim de sobrepujar qualquer ignorância a respeito dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. E a respeito do dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Em ambas as passagens, observamos a escatologia do apóstolo e a sua relação orgânica com o sermão profético de Jesus. E com a segunda carta de Pedro, 2 Pedro 3,10. Paulo exorta os cristãos da Tessalônica a vigiarem, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Andar na luz, sobriedade e vigilância são as atitudes esperadas daqueles que esperam o dia do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz, e filhos da luz não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 4 até o 6. Tá aí o segundo tópico, tá?
da lição Deus é paciente, tá? Já na página 59. Terceiro tópico, Deus revela sua paciência porque quer que todos os seres humanos cheguem ao arrependimento. Pedro escreveu sua segunda carta a uma segunda geração de cristãos. Homens como Estevão, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago Justo, já haviam sofrido o martírio. Escarnecedores perguntavam onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3:4. Esses escarnecedores se esqueceram que a palavra de Deus foi pronunciada no princípio, trazendo todas as coisas à existência. O Senhor Jesus não estava e nem está retardando a sua vinda, mas sendo longânimo, querendo que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3:9. Novos céus e nova terra virão. 2 Pedro 3:13. Apocalipse capítulo 21:22. Por isso, a vigilância e a vida irrepreensível são as marcas daqueles que não escarnecem, mas esperam a vinda do Senhor, ok? Deus é paciente e deseja que a gente seja paciente, tá? Não sejamos como escarnecedores de plantão, achando que Jesus não vai vir. A paciência é uma outra forma de Deus manifestar sua bondade e o seu amor para com toda a sua criação. Na carta aos Romanos, Paulo diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, olha só, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Romanos capítulo 3, versículo 23 até o 25, tá? Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados. Deus mostrou-se paciente com todos os pecadores. Deus não ignorou o pecado, pois ele é santo e justo, mas retardou a punição dos pecados anteriores cometidos até que Cristo apagasse. A obra de Cristo revela que Deus castiga com justiça o pecado, mas também mostra que ele graciosamente perdoa os pecadores. A palavra de Deus diz que ele é o Deus de toda paciência. Romanos capítulo 15, versículo 5. Lois Berkhoff define a paciência de Deus como aquele aspecto da sua bondade em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado, apesar da sua persistência desobediência. A paciência de Deus revela sua insistência, perseverança em salvar o ser humano e sua indisposição em mostrar sua ira e executar os seus juízos sobre a impiedade humana. Observem as palavras que Deus fala ao seu povo por meio do profeta Ezequiel. Filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e defiamos nele, como vivemos? Como viveremos? Disse-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. A pergunta: por que morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, versículo 10 e o 11. Ezequiel 33, versículo 10 e o 11.
em toda a história de Israel, seu povo, Deus mostrou a sua maravilhosa paciência. Nos 100 anos que antecederam o dilúvio, Deus mostrou a sua paciência por meio de Noé, o pregador da justiça, 2 Pedro 2,5. Na travessia de 40 anos pelo deserto, Deus mesmo oferecendo todas as provisões necessárias, suportou com longanimidade as contínuas reclamações do seu povo reclamão, povo que estava descrente, povo que murmurava, povo que abria a boca sem necessidade. Deus fez o que? Suportou. A conquista da terra prometida foi procedida pela idolatria e costumes pagãos que foram introjetados na história de Israel. Deus enviou profetas que, como Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, profetizaram insistentemente contra a casa de Israel e de Judá. A palavra de Jesus, ao olhar para Jerusalém, revela a paciência amorosa. Jesus, olhando para Jerusalém, mostra a paciência amorosa de Deus diante de um povo impenitente. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar filhos, os teus filhos, como a galinha ajunta os filhotes debaixo das asas, e não quiseste. E não quisestes. Mateus 23, versículo 37. Não quiseste, Israel, Jerusalém não quis ser ajuntada. De fato, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, senão Deus e Deus. Terminando aí, para tomar uma atitude, os escarnecedores que estavam entre os desconhecidos destinatários da segunda carta de Pedro, estavam só abusando da paciência. Olha só, tem gente que abusa da paciência, né? A criança abusa da paciência, né? O filho, mesmo sendo grandão, abusa da paciência. O sobrinho, o neto e assim sucessivamente. Muita gente abusa da paciência, né? Bondade e longanimidade de Deus. Deus é longânimo, tá? Paciente, mas também, é justo. O dia do Senhor virá como ladrão, e os que não estiverem vigiando por meio de uma vida piedosa e santa sofrerão as amargas consequências de uma eternidade sem Deus. Uma vida santa e irrepreensível é o que Deus espera daqueles que Ele de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Romanos 8, 29, 30. Tá aí, Deus é paciente. Nós que somos de Deus, fazemos parte de Deus, fomos abraçados pela sua mão e recolhidos para serem o seu povo. Assim como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas, nós somos esse povo que Deus pega, aproxima, puxa como corda, né, como um imã, como algo sobrenatural que Deus é, né, e faz isso. Ele é amor, né? Ele de antemão conheceu a gente, ele predestinou, chamou, justificou e glorificou em Cristo Jesus. Tá aí, lição número 9, lição 10, Deus é paciente. Que Deus nos ilumine sempre, edifique sempre, permita que, na nossa condição, a gente esteja sempre diante dele. No nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção e que você ouvindo aí,
seja edificado no nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua paciência, pela sua longanimidade. Obrigado pela sua compaixão, misericórdia, em retardar, ó Deus, o nosso castigo. Mas por causa de Jesus, que pagou o preço por nós, morreu em nosso lugar, hoje nós somos justificados e glorificados nele, tá certo? Por isso, nós agradecemos a Ti. No nome dele, Deus, queremos agradecer a Ti. Oramos a Ti, agradecido por isso e por todas as benevolências que o Senhor tem nos dado. Mesmo nós sendo rebeldes, distantes, sem atenção para o Senhor. No nome de Cristo Jesus eu te agradeço. Que todos que estejam ao alcance da Tua voz, da Tua palavra, estejam com os ouvidos sensíveis, atentos e abertos para ouvir o Teu recado. No nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.